dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor, bom dia, gente boa que Deus ama. Estamos aqui começando mais uma manhã, né? Nesta manhã maravilhosa de domingo, último culto do mês de agosto. Estamos começando aqui mais esse culto maravilhoso, né? Que são os cultos matinais aos domingos, dominicais aos domingos, né? Aonde nós temos aí levado a palavra do Senhor, uma palavra poderosa, uma palavra de transformação, uma palavra de esperança em tempo de crise. E hoje nós vamos falar como se administra a crise, como se passa pela crise. E eu quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, que está conosco, você que tem participado, você que se inscreveu no canal da Igreja Batista da Palavra aí no YouTube, né, no Facebook. Se você ainda não se inscreveu aí no YouTube, se inscreva, meu irmão, participe, faça parte, né, desse número, né, de irmãos e irmãs, de simpatizantes, de admiradores da nossa igreja que fazem parte desse grupo maravilhoso que hoje compõe as redes sociais. Amém, queridos? Que saudade nós estamos de vocês. A pastora está mandando aqui um grande abraço para vocês, né? Estamos aí morrendo de saudade, esperando em Deus, esperando o momento, esperando. Nós não estamos marcando mais data de retorno, estamos dependendo única e exclusivamente no Senhor, né? A gente faz planos, Deus tem outros e não dá. Ah, pastor, mas tá difícil não congregar no templo. Meu irmão, eu digo para você, segura mais um pouco, que nós estamos debaixo da direção de Deus. Amém, amados? Nós não vamos tomar nenhum tipo de atitude, nenhum tipo de ação, vamos fazer nenhum tipo de ação sem ter paz no nosso coração. Amém, queridos? Você que está visitando a Igreja Batista da Palavra hoje, nesta manhã, nesse culto online, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe demais. Deus te abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, teu trabalho, aonde você colocar os pés, a palma das mãos, seja bênção. Amém, queridos? E é isso que eu desejo para você, para a nossa igreja, igreja amada, igreja, né, igreja que está junto já há tantos anos. Teve esse ano, né, teve essa situação envolvendo essa pandemia e nós tivemos que nos afastar, né, da comunhão, mas nosso coração está firme, estamos em comunhão aqui em espírito, crendo que no momento certo nós estaremos de volta e tudo vai acontecer no momento e do jeito que Deus quer e pretende. Amém, amados? Eu quero ler com você nesta manhã de domingo o Salmo 20. O Salmo 20 é um salmo muito bacana. E você, meu irmão, aqui está nas minhas mãos o livro, né? O livro que ele traz a verdade, o livro que traz a palavra, o livro que traz o escape, que traz a direção, um livro que foi inspirado pelo nosso Deus. Amém, amados? Eu recomendo você ler a Bíblia. Se você tem passado por todo esse processo que nós estamos passando, né, por essa estação que nós estamos vivendo, e você não tem aproveitado esse tempo para gastar um tempo, né, lendo a palavra do Senhor, lendo a Bíblia, querido, eu convido você a começar imediatamente. Isso aqui é um remédio, isso aqui é um refrigério, isso aqui, meu irmão, é algo que nos dá um ânimo novo. Amém? Ah, pastor, mas eu não tenho paciência. Querido, peça antes de você começar a ler, antes de você buscar o texto, peça ao Espírito Santo: Senhor, fala comigo através da sua santa e gloriosa palavra. Amém, amados? E assim eu tenho certeza que você terá um ânimo redobrado, ânimo novo. Amém, amados? Para entender tudo aquilo que Deus tem nas Sagradas Escrituras. Salmo 20 está escrito: ó Senhor, o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu,
com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, Rei, quando clamamos. Aleluia! Glória a Deus! Que salmo maravilhoso! É uma oração, é uma intercessão. Eu repasso isso para você. Que Deus te guarde, que Deus cumpra na sua vida tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Uns confiam no governo, outros confiam em médico, outros confiam na ciência, mas nós faremos menção ao Deus do céu, que fez os céus e a terra, que é o nosso Criador. Amém, amados? Estamos começando aí esse culto maravilhoso, com essa palavra maravilhosa, e eu tenho aqui alguns recados para você. Amém, amados? Na próxima quinta-feira eu e a pastora estaremos na parte da manhã da quinta-feira na igreja. Você que tem, tem nos ajudado, levando ali as cestas básicas, levando material para a gente fazer doações, montar cestas básicas, alimentos. Nós estaremos nessa quinta-feira próxima recebendo. Você que tem algum tipo de dificuldade ou você prefere entregar a sua oferta, suas contribuições, dízimos também na igreja, estaremos ali e estaremos repassando já para a tesouraria. Então, meu irmão, você fique à vontade. Quinta-feira, das 8h30 até as 11h30 da manhã, eu e a pastora nós estaremos na igreja para receber a sua doação em nome do Senhor Jesus. Amém? Por falar em doação, eu quero agradecer você que tem sido um abençoador da obra. Eu digo para você que agosto não foi um mês muito tranquilo, um mês muito fácil, parece que todos os meses de agosto a gente percebe sempre uma queda na arrecadação e pelo que dá a entender é que esse mês desse ano 2020 não foi uma exceção. Então, se você, meu irmão, tem sido um abençoador da obra, que Deus te abençoe demais. Amém, amados? Está passando aqui os dados bancários para você poder abençoar, entregando o seu dízimo, a sua oferta, fazendo o depósito. Amém? E nós somos muito gratos a Deus pela sua vida. Você tem sido um abençoador. Se nós passamos nesse período de março até aqui e estamos firmes e fortes, foi graças a você, meu irmão, minha irmã, porque Deus o abençoou, Deus o prosperou. Amém, amados? E isso se tornou um reflexo para a obra do Senhor. E você não imagina como Deus se agrada quando a obra dele é abençoada. E eu tenho certeza, querido, que isso também reflete na sua vida, porque você também tem sido abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor agora, entregar o nosso melhor louvor. Daqui a pouquinho eu volto para trazer a palavra do Senhor. Então, recado já falei, dos dízimos, ofertas, já falei que quinta-feira agora estaremos na igreja, já pedi para você se cadastrar, se inscrever ali no canal, e lembrando que daqui a ceia, Rosana, a ceia não é agora não, meu amor, a ceia agora é só lá para frente, temos ainda mais, domingo que vem no outro. Rosana fez um sinalzinho assim, ela colocou assim, fez um sinalzinho da ceia, mas não é para agora não, domingo que vem ainda, nós estamos ainda há uma semana depois, para a ceia do Senhor. Amém? Vamos louvar, daqui a pouquinho eu volto trazendo a palavra do Senhor para a sua vida, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao nosso coração nessa manhã de domingo. Olá família, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, família IBP, com muita alegria estamos aqui para estar louvando a Deus e que logo a gente possa estar todos juntos, reunidos para estar louvando a Deus presencialmente, amém? Vamos louvar então, amém. Igual não há.
todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Viva estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre de louvo por teus grandes feitos. Viva estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz pros cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
és a paz pros cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra desta manhã. Quero que você preste muita atenção. O que Deus tem para falar ao nosso coração nesta manhã de domingo. Amém, amados? Eu estava pensando no que vem acontecendo no mundo, né? Nesses últimos meses. E Deus me fez, né, buscar na história da humanidade momentos de crises que as nações de alguma forma tiveram que enfrentar. E quando a gente fala da história da humanidade, é importante a gente buscar, né, o que aconteceu na história da humanidade através da Bíblia Sagrada, da história de Deus, né? Como que quando as nações, quando os reinados passaram por algum tipo de crise, como que esses líderes, né, eu estava olhando exatamente isso, principalmente nos textos sagrados, como que esses líderes lidaram com as crises que eles enfrentaram na sua caminhada, né? Quando aquela nação, aquele povo estava sob a sua liderança. Por exemplo, no segundo livro de Reis, a gente encontra a história de Samaria. Samaria é uma cidade, é a capital do reino do norte naquela época, né? Para quem lembra, para quem sabe, Israel foi dividido em dois, reino do norte e reino do sul. Jerusalém ficou sendo a capital, né, do reino do sul, que foi Judá, e Samaria do reino do norte. E o rei de Samaria se viu num momento de crise, num problema seríssimo, quando a cidade foi sitiada, foi cercada pelo exército assírio, né? E o que acontece? Ninguém entra, ninguém sai, e essa crise se estendeu, foi por meses. E chegou um momento que o fato de não sair para buscar mantimento, os provimentos de Samaria foi acabando. Então o povo foi começando a ter fome, porque para se saísse morria, né? Porque havia um exército lá fora que havia cercado Samaria. Eu estava olhando isso e eu me deparei com situações do tipo que uma cabeça seca de um jumento morto estava custando uma fortuna, um punhado de esterco de pombas também estava custando um absurdo, né? Samaria passou por esse período, foi uma crise. E como Samaria, né, ela superou esse momento de crise? Samaria, ela confiou na palavra do profeta Eliseu. Samaria confiou no Senhor, né, acreditou na palavra de Deus, e a crise passou. Amém, amados?
e Samaria voltou a ter dias, a viver em paz novamente. O rei Ezequias, né? Rei Ezequias foi um rei bom, foi um rei, né, que fez o que agradava ao Senhor. Mas chegou um momento que o rei Ezequias, que era rei, né, de Israel, também teve os seus momentos de crise. Teve um momento que houve um outro rei, assírio também, que cercou Israel, né, ou seja, mandou um aviso que invadiria Israel, e o nome desse rei era Senaqueribe, mas Ezequias, tanto Ezequias como o povo, confiou no Senhor, né? E aconteceu que aquele problema foi resolvido, né? A Síria teve sérios problemas, Deus entrou no negócio, Israel confiou no Senhor e a crise passou, Israel voltou a ter paz novamente. Olhamos para Josafá, lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, e nós vemos que também chega a informação para esse rei, que é uma grande multidão vindo contra, né, vindo contra Jerusalém. Mas Josafá confiou no Senhor, o povo confiou no Senhor, entregaram o problema, aquela crise ao Senhor, né? E aquele povo todo foi abatido pelo anjo do Senhor, e Israel voltou a ter paz. Assim também outros momentos que nós vemos na história, nós lembramos da história da rainha Esther e de Mardoqueu, quando o perverso Amã armou uma situação para acabar, aniquilar com todos os judeus. Era crise contra o povo judeu, mas tanto Esther como o seu tio Mardoqueu, né, fizeram um jejum, estipularam um jejum para a população, para os judeus, e aquela situação foi resolvida porque Deus entrou e Deus socorreu, né? E novamente os judeus voltaram a ter paz. Assim também foi com Nínive, quando o profeta Jonas disse que em 40 dias Nínive seria destruída. O rei de Nínive, no meio daquela crise, acreditou na palavra do Senhor, creu que aquilo que o profeta dizia era verdade, se arrependeu, fez com que toda a população de Nínive se arrependesse, né, e jejuasse, e aconteceu que a crise passou e Nínive voltou a ter paz. Então, todos esses eventos, vários exemplos que eu citei aqui, houve uma intervenção de Deus para que o povo voltasse a ter paz. Houve uma intervenção divina para que a crise fosse superada. Então eu chego à conclusão que não há solução de crise nenhuma no mundo se não houver uma intervenção de Deus. Amém, amados? Não há solução de crise nenhuma no mundo se não houver arrependimento. Amém? Não há solução de crise nenhuma no mundo se não houver uma busca incessante e urgente a Deus. Amados, nós estamos em crise, e a crise que nós estamos passando, ela tem lastro suficiente para ficar marcada nos anais da história, ficar registrado na história da humanidade para sempre. Você sabia disso? Eu e você, nós estamos fazendo parte dessa história. Nós fazemos parte de uma geração que vai ficar marcado, né, por ter passado por essa crise. Há pessoas, nós conhecemos, né, conhecemos pessoas até próximas da gente que contraíram, né, essa doença e conseguiram a cura, né? Porém nós temos também conhecimento de pessoas que próximas até de nós, que não tiveram aí a mesma sorte. Ou seja, nós estamos fazendo parte, nós somos testemunhas ocular, né, de uma situação, de uma crise mundial que vai ficar marcada para sempre na história da humanidade. Estamos fazendo parte dessa história que está sendo escrita. As gerações futuras, gerações que virão lá na frente e terão registrado seus livros de história, né, que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nos registros da história que houve no passado,
as crises que nós vimos, né, que estão registradas no livro da Bíblia, né, nós vemos que ficaram marcados porque foram momentos pontuais, mas que foram resolvidos única e exclusivamente com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Nos registros da história, onde tais crises, né, onde nós vimos aí tais crises, vimos também que houve pessoas que fizeram uma diferença no momento de crise. Vimos pessoas que não ficaram apenas chorando, lambendo as feridas, não, mas nós vemos que teve pessoas que fizeram uma diferença para que houvesse, né, para que houvesse uma ação de Deus. Houve pessoas que jejuaram, houve pessoas que buscaram a Deus, houve pessoas que mobilizaram uma população inteira, né, em busca de Deus, porque sabiam que única e exclusivamente era Deus o único capaz de resolver aquela situação. Então eu pergunto nesta manhã, né, qual é o nosso papel? Porque é aí que entra eu e você nessa história, no momento que nós estamos vivendo. Qual é o nosso papel em meio a essa pandemia? Nós estamos apenas presenciando e observando como meros espectadores? Nós estamos observando apenas e vendo o que vai acontecer? Né? Quais serão as soluções? Quando virá a vacina? Qual é a posição do governo? O que nós estamos apenas como observadores de toda esta situação? Amém? Olhe para a palavra do Senhor, né? Existiram pessoas que foram protagonistas da mudança de comportamento do povo, né? que fizeram com que o povo agisse de forma diferente, fizeram com que o povo buscasse Deus de uma forma diferente. Esther, por exemplo, ela decretou um jejum para o povo, né? Vamos orar, vamos buscar, quem sabe Deus, né, venha nos socorrer, e Deus socorreu. O rei de Nínive, ele decretou um jejum, né? Ninguém come, ninguém bebe, vamos buscar, né, o Senhor, quem sabe Deus ele volte atrás, ele se arrepende do mal que iria fazer a Nínive, né? Assim também foi com Josafá, com toda a cidade, a população, a nação, né, se dispôs a orar e a buscar o Senhor. Olhamos também e vemos Ezequias quando orou a Deus, e Deus o respondeu através de Isaías. Ou seja, situações de crise que foram resolvidas única e exclusivamente quando buscaram a Deus. E houve pessoas que foram protagonistas, houve pessoas que se levantaram, né? Se levantaram para fazer a diferença no momento de crise. Nós poderíamos citar dezenas de outras situações de crises que foram solucionadas somente através de uma ação poderosa de Deus. Mas nós vemos também aqueles que não deram muita atenção, principalmente não deram atenção para aquilo que Deus podia fazer. Nós vemos aqueles que não deram atenção às crises e duvidaram, né, que Deus poderia socorrer, ou seja, esnobaram a Deus e com isso pagaram caro. Herodes o Grande, né, vocês conhecem a história, já está no Novo Testamento, né? Nós vemos ali no começo do livro de Mateus que ele foi comido por bichos porque ele não deu glória a Deus, ou seja, ele não reconheceu quem era Deus. Isso já é o Novo Testamento. Senaqueribe, aquele que iria invadir Israel e destruir o rei Ezequias e todo Israel, esse camarada, ele não ouviu a palavra do Senhor. Ele morreu em uma emboscada feita por alguém de confiança, né, lá na sua terra. Nabucodonosor, vocês lembram de Nabucodonosor, rei da Babilônia? Lembra lá de Daniel, de Mesaque, Sadraque, Abednego? Lembra da estátua, aquele, né? Só que chegou um momento, meu irmão, que ele não reconhecia quem era o Deus de Israel. E de repente esse homem se viu como um bicho no pasto,
as unhas crescendo, pelo crescendo no corpo, ele comendo capim e rastejando no meio do pasto, igual um porco, igual um bicho. Amém? O caso mais emblemático que eu olho para a Bíblia, de alguém ter sido abatido, destruído, por Deus em tempo de crise, por esnobar a palavra de Deus, o poder de Deus, é Faraó. É Faraó. E é sobre esse texto que eu queria hoje trabalhar com você. Faraó, ele viu 10 eventos destruir a economia do Egito. E mesmo assim ele não creu em Deus. Ele viu o momento em que aconteceu a última praga, onde sacrificou os primogênitos do Egito. E mesmo assim não reconheceu a soberania de Deus. Mesmo assim ele não se rendeu. Faraó, ele foi destruído e todo o Egito assolado, porque não acreditou na palavra de Deus. E não acreditou naquilo que Moisés, o profeta de Deus, falava. Faraó, ele dava ouvidos aos seus feiticeiros, magos. Faraó dava ouvidos ao comandante do seu exército, mas não dava ouvidos à palavra do homem de Deus, que era Moisés. Dar ouvido à palavra de Deus, meu irmão, é primordial para que nós venhamos a vencer toda e qualquer crise que cruzar a nossa vida, o nosso caminho. Eu estou confiante, eu estou em paz, eu estou confiante de que Deus está cuidando de nós. Sei que Deus está cuidando da minha vida, da minha família, dos meus filhos, daquilo que eu tenho. E como eu sei que Deus também está cuidando da nossa igreja. Deus está cuidando do nosso rebanho, do rebanho que Ele colocou nas minhas mãos. Temos procurado fazer a lição de casa, crendo que no momento de crise nós temos que buscar em Deus. E Deus, Ele tem nos orientado, Ele tem nos dado a direção. Nós temos visto que o momento é de reclusão e não de exposição. O momento é da gente repensar nossa vida, o momento da gente buscar Deus, o momento da gente pensar um pouquinho mais nas coisas eternas. Você sabe que essa doença não atinge quem está se cuidando. As pessoas que estão se cuidando, estão tendo todos os cuidados necessários, ela dificilmente ela toma uma pessoa dessa. Mas aqueles que acham que não tem nada a ver, ou aqueles que se tornam vítima por irresponsabilidade dos outros. Eu gostaria muito de voltar aos cultos presenciais. Eu estava falando com a minha esposa e com alguns irmãos esses dias. Eu gostaria muito de voltar aos cultos presenciais, como tem alguns colegas nossos, pastores, líderes de igreja, que fizeram. Mas num tempo de crise, temos que repensar. Apesar das preocupações, apesar da preocupação com o rebanho, nós temos a preocupação com a comunhão, nós temos a preocupação muitas vezes com os compromissos, com o templo e com tantas outras coisas, mas nós temos que, acima de tudo, confiar em Deus. E a palavra que eu trago para você nessa manhã de domingo, meu irmão, último culto do mês de agosto, continue confiando em Deus. É no tempo de Deus. Quarta-feira passada nós falamos do tempo, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Amém? Eu estava pensando na possibilidade de retomar os cultos. E aí eu comecei a pensar, a refletir, será que é o momento? Vamos orar. E quando eu orei a Deus, quando eu coloquei diante do Senhor, eu fiquei pensando, Senhor, fala para mim o que eu devo fazer. Aí, analisando, eu esbarrei em algumas situações. Primeira, não poderá participar dos cultos presenciais qualquer pessoa que faça parte do grupo de risco. Meu irmão, qualquer um de nós, fazemos parte do grupo de risco. Nós vemos, se a gente se expor, automaticamente a gente está correndo risco. Amém, amados? Ou seja,
Outra coisa, não poderá participar dos cultos presenciais, né, idosos. E eu já não gostei, porque falou assim, acima de 55 anos. Eu falei, caramba, eu completei 55 esse ano. Acima de 55, 60 anos não poderá, ou seja, metade da nossa igreja não vai poder participar dos cultos. Outra coisa que eu estava observando lá, não poderá participar dos cultos, né, crianças abaixo de 10 anos. Imagine você controlar crianças abaixo de 10 anos, sendo que você não vai ter um espaço reservado para elas. Você não pode mandar para uma escolinha, porque criança não pensa muito não. Criança beija, criança abraça, criança está junto, criança agarra, né? Mas crianças não podem participar. Não poderá participar dos cultos quem não tiver feito a reserva antes. Aí eu faço a reserva de todo mundo, chega alguém na porta que quer assistir um culto, quer receber uma palavra, aí o diácono diz, você não pode entrar porque você é visitante, porque você não reservou. Amém, amados? Então, reduzir a presença da igreja em 20% da sua capacidade para satisfazer quem? Para levar a palavra para quem? Não é verdade? Não ter a presença, imagina, não ter a presença dos nossos anciãos nos cultos da EPP é impensável para mim. Não ver nossas crianças participando das suas atividades no ministério seria uma provocação. Aí eu fui orar e Deus falou comigo, glória a Deus. E é gostoso quando você recebe da parte de Deus a sua palavra. Amém? Você crê que Deus, Ele fala com a gente quando nós buscamos, meu irmão? Pois creia, porque Deus, Ele fala. Eu tenho experiências maravilhosas de momentos de tensão, de dúvida, que nós buscamos a Deus e Deus, Ele falou conosco. Amém? E eu fui, a palavra que Ele me levou foi uma palavra, só um trechinho que dizia lá no capítulo 10, e não ficará uma unha sequer. Vai todo mundo. E eu fui buscar essa palavra no texto que está lá em Êxodo, capítulo 10, onde Faraó faz uma proposta parecida com a que temos hoje, né? Se quisermos ir adorar o Senhor. Porque Moisés fala assim, nós queremos ir adorar o Senhor. Nós queremos ir ao deserto, 3 dias de caminhada para buscar o Senhor, para oferecer o holocausto ao Senhor, para adorar o Senhor. Aí Faraó diz, olha, vai os homens, mulheres, crianças, velhos e o rebanho não. E aí que entra a palavra que o Senhor disse, aonde Moisés, ele fala para Faraó. Moisés, porém, disse, no versículo 26, vai os velhos, jovens, crianças, mulheres, e no versículo 26, e também nosso rebanho há de ir conosco, nem uma unha ficará. Deus é um Deus de comunhão. Deus não é um Deus de dispersão, um pouco lá, outro pouco aqui. Se Deus permitiu que nós passássemos por essa situação, vamos passar todos juntos, porque na hora que nós pudermos voltar, nós voltaremos todos juntos. E eu creio naquilo que eu estou falando. Eu creio naquilo que Deus tem falado ao meu coração. É assim que eu penso. Que se for para abrir apenas para uma parcela da igreja, eu prefiro esperar o tempo de Deus. Amém? Você pode dizer, pastor, mas o pastor é corajoso, né? Isso não é coragem, meu irmão. Isso é temor a Deus. Amém? Se eu confiar, eu sei que Deus vai nos abençoar. Se você confiar, eu sei que Deus vai te abençoar. Você pode dizer, mas pastor, se nós vamos ao mercado, né? Eu já ouvi muito isso, né? A gente não pode ir à igreja, né? Se nós pegamos ônibus lotado, né? Não podemos ir à igreja. E a hora que eu estava pensando nisso aqui, eu falei, é uma verdade. O Espírito Santo falou, não é. Né? Não é. Por quê? Se você contrair essa doença e morrer, para o dono do mercado e para a empresa de ônibus, meu irmão, e para a prefeitura, você apenas faz parte das estatísticas. Amém? Agora, se você está participando, né, de eventos, de cultos e por aí vai, né,
como nós temos visto por aí alguns, né? E contrair isso, a responsabilidade, a dor e o peso, quem vai carregar, meu irmão, somos todos nós. Amém, amados? Então, eu quero que você repense, né? Que você tome muito cuidado em avaliar, né? O mercado ele não tem como ir na sua casa, né? O máximo que ele pode fazer é levar uma comprinha, algumas coisinhas para você, mas ele não tem como estar lá dentro da sua casa. O ônibus não tem como ir por você a lugar nenhum, mas a igreja está indo. Todos os domingos de manhã, todas as quartas-feiras, a igreja está indo aí. Então não reclama, viu, meu irmão? Não fique de bico, não... Amém, amados? Tome cuidado com a sua interpretação, porque você tem o dedo de Deus, eu tenho que obedecer. Deus tem falado nesses meses de uma forma muito poderosa e clara e objetiva ao nosso coração. Deus está tratando do mundo, né? E por isso nós temos que respeitar o momento de Deus. Esse não é o nosso momento. Esse é o momento de Deus, é o momento de tratamento. Há pessoas que estão loucas para ir para a igreja. Eu também estou, meu irmão. Imagina, para um pastor. Porém, quando os cultos estavam acontecendo lá na igreja, todos os domingos, 2 cultos, todas as quartas-feiras, muita gente não ia. E agora eu vejo essas mesmas pessoas, né, querendo saber quando voltam os cultos, quando voltam os cultos. Eu pergunto, rapaz, né, dá vontade de perguntar, quando estava tendo os cultos, você pouco ia, né? Ah, pastor, é porque eu quero entregar a minha oferta, eu quero entregar meu dízimo no altar. Meu irmão, não se preocupa com o altar, se preocupa com a obra do Senhor, faça depósito, faz, né, do jeito que está acontecendo, não tem problema, dá para continuar usando os meios, né, de depósito, os meios de contribuição, que Deus está abençoando, né, a sua vida do mesmo jeito, e a sua obra está caminhando. Nós temos que saber que esse mal, além de ensinar, ele também mata. Por isso nós temos que orar. Lembre-se que todas as crises que nós vimos aqui na palavra do Senhor, todas as crises, houve pessoas que se levantaram para fazer a diferença, para orar, para jejuar, né, para sacudir a nação e falar, gente, nós precisamos prestar atenção e olhar para Deus, porque Ele é o único que pode resolver isso. Amém, amados? Então não adianta a gente ficar de bico com isso, com aquilo. Não, chegou o momento da gente se conscientizar que somente Deus pode mudar toda essa situação. Amém? A Coreia do Sul foi um exemplo nessa pandemia, um exemplo de controle. Praticamente conseguiu erradicar, né, a doença. E foi propagado todo mundo como um exemplo de país. Começaram a abrir então aqui, começaram a fazer ali, Você sabia que a Coreia do Sul está enfrentando mais uma onda de contágio com infecção e morte, e agora eles estão muito mais preocupados? Assim é a França, assim nós temos visto cidades chinesas aonde tudo começou novamente, Austrália, Espanha, Itália e por aí vai, países da Europa, que haviam, mostrado para o mundo todo que estava tudo sob controle. Não está, meu irmão. Vamos olhar para a Bíblia e aprender como vencer crises, pautado, seguindo a palavra de Deus. Nossa igreja tem como lema o quê? Ensinar a palavra, pregar a palavra e viver a palavra. Nós, através dos cultos dominicais e nas quartas-feiras, nós temos ensinado e pregado. Agora a obediência é o que chancela, né, a nossa vida com Deus, é o nosso viver a palavra. Amém? Eu quero que vocês saibam que aqui vocês têm pastores, tanto eu como a pastora Rosana, que ama demais vocês. Essa palavra, eu busquei essa semana uma palavra para trazer para a igreja. E é bom de vez em quando a gente trazer uma palavra de esclarecimento, né? E vocês têm aqui 2 pastores que amam demais vocês. Vocês não têm um casal aqui de oportunistas, né? Charlatões, que falam o que as pessoas querem ouvir,
a fim de conquistar a simpatia. Não estou preocupado em conquistar a sua simpatia, meu irmão. Eu estou preocupado o dia que os cultos voltar, eu poder contar e você fazer parte da nossa conta de novo. Eu e a pastora Rosana, nós temos o maior cuidado e apreço pelo rebanho que Deus entregou nas nossas mãos. E é um rebanho que nós amamos. Em tempos de crise, presta atenção nisso. Temos que fazer como os heróis da fé fizeram. Como os personagens em tempos de crise, né, eles fizeram para vencer e passar pelas crises e voltar a viver em paz. Eles não buscaram alternativas, eles buscaram Deus. Amém? Eles não buscaram desculpas, eles buscaram Deus. Eles não buscaram amenizar e minimizar o problema, a crise. Não, eles buscaram Deus. Nós estamos vendo na nossa nação que estão tentando, né, de um jeito do outro, minimizar, né, atenuar, colocar panos quentes. Meu irmão, nós temos que buscar Deus. Estamos falando em outubro, né, voltar com culto presencial. Quem sabe? Deus. Não sou eu. Amém, amados? Fique sabendo de uma coisa. Eu, pastor Djalma Mello, eu não dou um passo se Deus não me direcionar. Amém, amados? Não adianta vir com historinha, não adianta tentar me convencer, porque eu não penso pela cabeça dos outros. Eu penso por aquilo que Deus tem falado ao meu coração, e graças a Deus, Deus tem falado comigo. Deus me deu um rebanho maravilhoso e abençoado, que eu amo demais. Eu amo demais. E é obediente. Obediente. Nesse tempo todo, não entrei em colisão com nenhum irmão. Todos eles estão seguindo, né? Estão seguindo. O rebanho caminha. O rebanho caminha. No passo do gado, das crianças, dos velhinhos, estamos caminhando, esperando na vontade e no tempo de Deus. Amém, amados? Eu recebi essa semana, né, um vídeo, né? Eu vi na rede social um vídeo de uma igreja, de um pastor amigo nosso, e eu confesso para os irmãos, um culto presencial lá de São Paulo, eu confesso para os irmãos, é desanimador, é triste ver aquilo. Amém, amados? Quando voltaremos em paz, sabendo que Deus está no controle. É claro que quando nós voltarmos, aqueles que tiverem algum medo, né, alguma sensação de medo, alguém que se considere alguém num grupo extremo de risco, é claro, não deverá se expor, né? Não deverá se expor. Mas nós cremos que Deus vai permitir que chegue a cura primeiro. É nisso que eu confio, viu, meu irmão? Estamos morrendo de saudade de vocês, né? Está difícil em todos os sentidos, mas até aqui Deus tem nos sustentado. Até aqui Deus tem segurado a nossa mão. Até aqui Deus tem nos ajudado. Amém, amado? Até aqui Deus tem nos abençoado. Não pense que é fácil você ter uma estrutura dessa, ter compromissos altíssimos desses, né? Você não saber exatamente como está cada irmão, se há dispersão, por mais que você faça, você fica preocupado. Mas o que eu posso fazer? Eu entrego a Deus, oro, faço a minha parte, né? E nós temos a certeza que Deus se agrada disso, da obediência. Então vamos esperar em Deus. Amém, amados? Glória a Deus, não ficará uma unha sequer. Todos irão para adorar o Senhor. Glória a Deus. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar agora, meu irmão, vamos interceder. Interceder pela nossa nação, interceder pelo mundo, interceder pela igreja. Porque é momento de crise e nós sabemos que o único que pode socorrer, visitar, abençoar e salvar todos nós nesse momento de crise, para que nós venhamos a ter paz novamente, o único que pode é Deus. E glória a Deus por isso, porque é a esse Deus que nós servimos e amamos. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nesta manhã. Colocamos a vida da nossa igreja. Hoje a nossa oração não é pessoal.
A nossa oração hoje, Pai amado, é pela comunhão, é pelo nosso ministério, por essa instituição que o Senhor nos deu e nos entregou há 14 anos atrás. Colocamos a IBP diante do Senhor, como assim nós apresentamos todos os ministérios, Pai amado, que estão passando por essa situação e atravessando essa crise. Pai amado, visita, abençoa, Senhor Deus querido, os pastores, líderes, evangelistas, diáconos, presbíteros, todos aqueles que estão à frente de alguma obra, Pai amado. Abençoa a nossa igreja, Igreja Batista da Palavra, abençoa todos os membros, Pai amado. Fortalece esse ministério, Pai amado, levantando, Senhor Deus querido, pessoas, homens, mulheres de Deus, Pai amado, para que nós possamos verdadeiramente suprir, abençoar, Senhor Deus querido, e passar por todo esse processo de cabeça erguida, confiando no nosso Deus que é poderoso. Assim nós oramos, te agradecemos, Pai amado. Abençoa, Senhor Deus querido, as famílias, abençoa, Senhor Deus querido, os lares, abençoa as nossas crianças, idosos, visita aqueles, Pai amado, que estão passando por algum tipo de necessidade, nos usa como instrumento para abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Pai amado, visita aqueles, Senhor Deus querido, que estão passando pela fase da doença, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que haja recuperação e não mortes, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, faz a obra poderosa que só o Senhor pode mudar essa história. Nós te agradecemos, Pai amado, nós louvamos o teu santo nome e nós queremos, Pai amado, te adorar, te louvar e te servir, Pai amado, no santo templo, mas nós sabemos que será no seu tempo acima de tudo. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você e muito obrigado pela tua compreensão. Você pode participar mandando aqui o seu like, mandando a sua mensagem, colocando o seu ponto de vista, fique à vontade, pode mandar no WhatsApp, meu irmão, mas participe, de uma forma ou de outra, participe. Eu agradeço você que tem sido um abençoador da obra, levando o alimento para a obra social, entregando o seu dízimo, a sua oferta, ajudando para com que a nossa igreja permaneça firme e forte. Amém? Estenda as suas mãos, vamos dar a bênção apostólica, crendo que Deus está visitando você nessa manhã, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todo o povo de Deus e todo o povo de Deus que crê em Deus diz amém. Que Deus te abençoe, tenha um domingo maravilhoso e quarta-feira estaremos aqui trazendo uma palavra maravilhosa para o seu coração, em nome de Jesus. Tchau, fica com Deus.